o propósito da bênção de Deus, que é a paternidade. O texto, ele diz o seguinte: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Nós vamos ver que esse texto é um texto muito interessante, por se tratar logo do princípio e da origem, estabelecendo a criação e daí para frente, né, o propósito de Deus. E é muito interessante porque quando Deus ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que o homem governe sobre a face da terra, né? E aí houve um acordo e Deus, e aí a gente entende que é a plenitude de Deus ou a revelação plena de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque está no plural, façamos, né? E aí então se fez o homem e imediatamente, depois que se fez o homem, Deus o abençoou. Aí que está. Então, há uma bênção imediatamente para o homem, no sentido homem genérico, para a humanidade, a partir daquele homem criado. E essa bênção, ela tem um propósito, porque Deus, ele, logo depois que ele abençoa, ele diz: agora multiplicai-vos. Então, essa bênção é uma bênção que vem trazer uma referência forte com relação à paternidade, e é isso que a gente quer conversar hoje. Em nome de Jesus. E nós gostaríamos muito de ter a sua participação também através do WhatsApp 984029756, que é o nosso número de acesso. Não é? E você pode então interagir, enviar a sua mensagem ou mesmo o seu pedido de oração. Lembrando sempre aos queridos, né, não envie mensagem de voz ou faça contato telefônico, né, neste momento, porque nós não temos como assim dar atenção, atender o seu telefone. Então, a forma de nós interagirmos junto com você aqui é através das mensagens redigidas e escritas, tá bom? Então, isso é muito importante. E esse tema, a questão do propósito da paternidade, é um tema muito importante, porque a gente entende que essa tem sido a grande dor, a grande luta, o grande desafio, não é? E a grande necessidade que nós temos visto na vida das pessoas. Sim. Todos aqueles que chegam até nós para serem ministrados, tratados, nós percebemos que existe ali uma lacuna de uma dor, de uma ausência paterna, ou uma referência paterna, ou seja, uma referência bíblica digna, como nós vimos aqui a vida do pastor Serginho, daqui durante o De Tudo Pouco, foi muito lindo, não é? Mas como que essa tem sido a grande brecha, né, da dor, da ferida das pessoas que chegam lá, e nós temos ministrado essa questão da paternidade de uma forma tão forte, né? E eu me alegro muito com a vida do Carlos, que está aqui conosco, como um quiroprático que trabalha lá na Clínica da Alma, né? Também como a homeopatia, que é a outra formação dele, e coaching também. Mas, além disso, também ministra, não é, Carlos, nos grupos, ministra individualmente, cada um que chega ali, espiritualmente. Deus tem usado muito a vida do Carlos ali. É verdade. Né? Então, acho que a gente pode começar, de preferência, pelo começo, né? Sim. É uma boa ideia, né? Já que estamos em Gênesis 1. Então vamos começar pelo começo. Logo após Deus criar o homem à sua imagem, Deus os abençoou para que eles, homem e mulher, pudessem cumprir o seu propósito. Devemos levar em consideração que todo o processo da criação tem um propósito, e Deus capacitou plenamente o homem para o cumprimento desse propósito. Então é isso que nós vamos ver, é que como o propósito de Deus era estabelecer o homem como pai de gerações, não é isso? Porque
a multiplicação se estabelece, Deus, então, ele estabeleceu tudo aquilo que o homem precisaria para cumprir esse propósito. E a primeira coisa que nós queremos colocar aqui, Rogério, é a questão a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. A visão de que esse processo de multiplicação, ele se baseia em um propósito, que é o propósito de Deus de encher a terra, não é? E a gente vai ver isso lá na frente em vários outros textos, de que a terra seja cheia da glória de Deus, de que o propósito de Deus é ter realmente uma família com muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus, conforme Romanos 8, capítulo 29, mas que estes seres criados fossem realmente criados a partir do homem, e não mais somente a partir de Deus. E aí Deus estabeleceu a fórmula para essa multiplicação. Então, quando nós olhamos, né, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher, ou em outras traduções, macho e fêmea os criou. Isto é, Deus, então, colocou a a semelhança criativa através do homem na união de dois seres, o homem e a mulher, se completando para agirem como agentes multiplicadores. Então, a fórmula para a multiplicação estabelecida na união de um ser que se completa através da união de dois seres. Então, eu acho extremamente interessante quando Deus fala isso na palavra, né? A sua imagem, a sua semelhança os criou, macho e fêmea, ou homem e mulher os criou. Então, a imagem e semelhança de Deus não é o sexo masculino e nem é o sexo feminino. É exatamente nos dois juntos. Porque aí, nos dois juntos, temos a possibilidade ou de concluir o propósito de Deus, que é essa multiplicação e estabelecendo, então, esse vínculo de paternidade, assim como Deus é pai, estabeleceu homens para serem pais. Não é isso, Carlos? Exatamente. Isso, exatamente. Aí, bem prático. É verdade. Ok, vamos aqui, já temos algumas participações, não é? Olá, Paz, bom dia. Deixa eu ver essa aqui. Aqui está. Meus filhos não moram comigo, mas temos um bom relacionamento cumprindo a palavra de Deus. Chorei aqui falando a respeito, né, do pastor Sérgio, mas vocês querem enviar um vídeo? Ok, esse tem essa mensagem tem a ver com De Tudo Pouco. Anteriormente é que eu peguei aqui a mensagem. Ok, aqui teve muita participação aqui, às vezes a pessoa chega um pouquinho depois aqui. Bom dia, Rede Super. Meu nome é Paulo, gostaria de uma oração para abrir as portas de emprego. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ok, nós vamos orar sim aqui no final do programa. Bom dia, graça e paz. Diz aqui, estou uma dúvida. É meio grandinho aqui, mas vamos lá. Peço para me orientar, meu ex-namorado pediu para eu ficar fazendo faxina no apartamento dele. Eu orei, o Senhor, fui porque ele agora é meu patrocínio, não mais o meu namorado. A esposa do meu pastor falou para eu não ficar dando ouvido aos outros, porque a igreja não pode me ajudar, mas eu fiquei com uma dúvida, por ser uma igreja grande, não tem como me ajudar. Aqui é DDD 21, né, Rio de Janeiro. Eu estou em dúvida, eu quero saber se eu aceito o dinheiro dele para fazer a faxina, ou se é pecado, porque tem que ficar na torre de vigilância. Ele agora é o meu patrão, não mais o meu namorado. E aí terminou o namoro faz 2 meses, né? Então ela não consegue emprego.
E aí, então, surgiu a oportunidade de fazer faxina na casa do ex-namorado, que está há 2 meses, terminou o namoro, né? Então, está perguntando se é pecado fazer isso, não é? De fazer a faxina na casa do ex-namorado, né? E conversou com a pastora disse que não tem nada a ver, e ela está em dúvida sobre isso, se ela vai, não vai, faz ou não faz, né? Olha, Rogério, a gente tem alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, com relação ao receber, conforme ela diz. Devo receber? Se você trabalha, deve receber sim, porque é digno trabalhador do seu salário. Se você está sem trabalho e essa é uma porta de emprego ou de trabalho, não é, que abriu, você poderia entrar por ela? Poderia. O que você precisa avaliar não é a questão do trabalho, é o quanto esse lugar ou essa influência, se ele vai estar o tempo inteiro ou não, e o quanto isso pode afetar as suas emoções, os seus sentimentos e até mesmo não ser uma situação para que você permaneça junto com ele ou venha a ter um outro tipo de relacionamento que aí você é que precisa avaliar, né? Então, é uma questão que, olhando simplesmente pelo fato de trabalhar na casa de alguém e receber por esse trabalho, não há nenhum problema em relação a isso. A questão é outra. A questão é outra. Você está pronta para cuidar das coisas dele, não é? Então, emocionalmente falando, você vai dar conta, não é? De repente encontrar bilhetinhos de outra, não é? Situações que podem acontecer, porque pelo que a gente entendeu, ele é sozinho, mora no apartamento sozinho, Isso. não é? E aí você é que precisa avaliar o quanto isso vai ser, o quanto você vai dar conta dessa situação. Exatamente. Né? Olá, bom dia, pastores. Por favor, peço oração, meu favor. Minha vida financeira parece que estagnou. Não consigo sair do lugar. Chegamos ao ponto de, às vezes, pensar que Deus nos esqueceu. Né? Meu nome é Shirley, de Curitiba. Nós vamos orar. E agora, pegando esse gancho aqui, até, Carlos, queria que você falasse um pouquinho, né? Como que as pessoas muitas vezes têm sentido diante das adversidades ou das lutas que têm enfrentado. O diabo tem lançado essas setas no sentido de achar, olha, Deus que diz que é Pai, mas parece que nos abandonou, nos deixou desprovido, por que está permitindo esse tipo de coisa acontecer? Será que é essa a realidade mesmo, né? Já que nós estamos falando de paternidade? Exatamente. Atualmente, ministerialmente falando, a gente tem atendido homens em situações assim de estresse num grau muito elevado. Então, uma das maiores queixas da atualidade agora, né, dos momentos atuais, são esse envolvimento emocional em que a busca do tratamento da alma tem trazido situações tipo falta de emprego, falta de esperança, falta de fé, falta até da crença no próprio Deus e talvez a incerteza se realmente aquela fé está voltada a Deus. Então, nós temos ali no Ministério Clínica da Alma vivido situações em que as pessoas, né, não só homens, mulheres, até adolescentes, será que eu creio mesmo em Deus? Será que a minha fé está voltada a Deus mesmo? Eu já estou na dúvida se eu tenho Deus. Eu estou em dúvida se eu creio mesmo em Deus. Verdade. E também estou em dúvida se realmente eu devo servir realmente a Deus. Eu queria que, Carlos, você pudesse falar como que gera já que você é quiroprático Sim. também, como que gera essa, vamos dizer assim, esses sintomas, muitas vezes eles se instalam, né, no aspecto do físico, né, da somatização, Sim. dessa sensação de peso, solidão, né? parece que eu estou abandono, abandono, Deus me abandonou. Acontece muito, tá ligado ao meu trabalho também, não tem como, meu trabalho agora ele é 100%, né? 100% da alma. Então, a procura, muitas das vezes,
A pessoa fala, estou morrendo de dor no corpo, estou com muito peso, muito estresse no corpo, meu corpo dói muito. Acontece que muitas das vezes a pessoa já foi ministrada em diversas situações, em outros ministérios, já passou por ministração pastoral, já passou por várias situações em que ele indagou, ele afirmou que ele foi ministrado. Mas existe uma situação em que, quando não há a liberação genuína do perdão no mundo espiritual, o registro da situação ainda permanece no corpo humano. A pessoa ela passa por diversos caminhos na vida, passa por ministração, oração, seminário, congresso, retiro, mas tem uma coisa que muitos ainda não sabem, em que o registro da situação inicial pode permanecer até para sempre no corpo. Se a pessoa não decidir liberar o perdão no mundo espiritual para aquele endereço, aquela situação que realmente aconteceu. Então, a maior queixa atual, exatamente, é essa. É o que nós temos ministrado, explicado no grupo, para aqueles homens que passam por esse estresse, esse peso, esse fardo, que eles chegam querendo desistir da vida, que chegam querendo desistir dos planos, desistir dos sonhos. Nós temos ministrando na vida deles, que o registro inicial ainda está ali com eles. Aquele registro físico. E como que isso afeta a questão postural, né? Ou seja, da coluna. Aí você fica lá estralando o pessoal todo lá, né? Exatamente. Na oportunidade, né? É interessante. Na oportunidade, eu tenho essa honra, tenho esse prazer e é a oportunidade maravilhosa de realizar o meu trabalho e automaticamente ministrar a palavra de Deus. Então, quando as pessoas chegam, estou cheio de nódulos nas costas. E aí eu vou contar a história do nódulo. Eu vou te contar por que esse nódulo está localizado aqui. É porque você está fadigado nessa área. Aí a pessoa não entende, mas fadigado? Sim, nesse ponto aqui há uma fadiga. Esse ponto aqui, localizado nessa região, pode ser um nódulo, pode ser um medo, pode ser uma insegurança. Aí aproveita a oportunidade, aí ele pede, então ore por mim. Não, eu vou estralar um pouquinho aqui a região, vou apertar um pouquinho e na medida que a situação for aliviando, eu vou te explicando o que realmente está acontecendo na sua vida. É tremendo, né? E Deus ali, na magnitude dele, ele vem revelando cada situação que passamos, que está registrado, e ali vem o esclarecimento do motivo daquela região que tem endereço. Um dia começou e a pessoa não sabia que aquilo estava guardado ali ainda naquela caixinha, sem esclarecimento. É verdade. Eu sei que eu sou prova viva disso, né? E semanalmente o Carlos faz o teu trabalho aí, meu irmão. Funciona porque aqui está doendo desse lado, está doendo desse outro aqui, desse jeito, né? Vamos lá, Rogerinho, vamos para o próximo. Vamos para o próximo ponto. O nosso próximo ponto, Rogério, é a questão seguidamente do texto que diz: e Deus os abençoou. Então, olha bem, Deus o criou, macho e fêmea os criou. E agora, macho e fêmea os criou, logo depois da criação vem a bênção de Deus. E é exatamente essa bênção de Deus que vai fazer toda a diferença. Porque ser abençoado não é simplesmente receber coisas. Né? Ser abençoado é ser capacitado para o cumprimento de um propósito. E isso, muitas vezes, nós precisamos entender. Porque a bênção não é simplesmente aquela coisa que nós estendemos as mãos e cai nas nossas mãos aleatoriamente, não é? Até porque nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós recebemos. E o Senhor Jesus deixa isso de uma maneira muito clara, de que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Mas há um propósito para esse recebimento, que é, na realidade, uma forma de sermos supridos
né, com a capacidade necessária para o cumprimento de um propósito. Rogério, desculpa Sim. cortar. Eu acho tremendo essa parte, porque quando nós pegamos o radical da palavra bênção, ou seja, no hebraico, vem do radical chamado baru, e baru significa liberar para prosperar. Então, quando eu abençoo, eu estou dizendo assim, você está liberado para você prosperar e cumprir o seu propósito. Eu né? acho tremendo isso. Então, é exatamente essa ideia. Então, Deus, ele abençoou. Então, Deus liberou o homem para o seu propósito. Glória a Deus. Deus liberou o homem para assumir uma função. E é muito interessante porque Deus fez a forma, né? Quando ele moldou o homem, ele fez a forma. Sim. E daí para frente ele falou assim, agora, a partir dessa forma, faça aos outros. Isso. E aí a gente pode perceber, Rogério, que o inverso é verdadeiro também, né? Sim. Quando não existe bênção, então, consequentemente, é maldição. Sim. E aí não é liberado para prosperar. E aí a gente vê situações de filhos, quantos homens, né, que nunca receberam uma palavra de bênção dos pais, né? Então fica sempre tentando, não avança, não rompe, né? Fica tentando fazer coisas para agradar, para receber isso no fundo, não é que é isso. Não é quantos pais que não abençoam o casamento, aí o que pode esperar de um casamento, de um filho, não é, de alguém? Não vai prosperar, não vai para frente, não vai romper. E quando fala a palavra prosperar, não está restrita à parte financeira, também está, mas é o todo. Sim. É um conjunto de situações, não é? Aliás, a ideia de prosperar não é fartura, e sim ausência de escassez. De necessidade. Não é? Exatamente. Ausência de necessidades. Então, ser próspero não significa ter para jogar fora. Ser próspero é ter as suas necessidades supridas. Então, quando você recebe essa liberação, né, e essa bênção vem para prosperar, essa bênção vem para te liberar, ele vem junto com o compromisso de que as suas necessidades serão supridas. E é isso que a gente tem como foco hoje. Um propósito que é gerar filhos ou assumindo uma paternidade no mundo natural, porque temos uma paternidade espiritual, mas temos uma necessidade também como homens nesse mundo de sermos gerados, né? E além disso, há um propósito e uma provisão para esse propósito, que é a questão da liberação da bênção. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.